presidente, senhores e senhoras deputados, gostaria de, nessa tarde, prestar contas aqui à Assembleia e também ao Estado do Paraná, no tocante à reunião que nós participamos na quarta-feira passada, lá em Brasília, na Confederação Nacional da Agricultura, onde nós pudemos tomar conhecimento e participar de uma reunião importante do grupo de trabalho constituído pelo ministro Brairo Maggi, ministro da Agricultura, para que nós tivéssemos no nosso país a discussão e uma solução definitiva sobre a destinação final dos animais mortos nas propriedades rurais. Foi importante o que nós pudemos contribuir com a nossa fala e ouvir sobre os técnicos que lá estiveram para poder falar sobre o tema, uma vez que o ministro pediu para que até o mês de dezembro nós tivéssemos conclusão com referência a esse tema, para que o Ministério possa deliberar, tomar uma decisão, para que a gente não perca mais tanta proteína animal proveniente da mortandade nas propriedades rurais. E não estou falando só da suinicultura, estou falando da suinicultura, da avicultura, estou falando do gado que padece na propriedade rural e que pela legislação nacional hoje é impossibilitado a sua remoção da propriedade que ele padece, por causas naturais, não por doença, por causas naturais, por questão de intempéries, de raio, por exemplo, que é muito comum nas propriedades rurais, principalmente envolvendo o rebanho aqui no nosso país. E essa análise, esse estudo dá uma destinação final a toda essa proteína animal, para que ela possa ser industrializada para retirada da sua gordura, da sua graxa, e para que esse produto seja industrializado na produção de farinha ou na produção de um adubo orgânico. Quem trabalha nesse projeto a nível de governo federal, na Câmara Federal, o deputado federal Colato, de Santa Catarina, já apresentou um projeto nesse sentido, que foi analisado pela Comissão de Agricultura da Câmara Federal, onde está sendo feita alguma emenda para dar prosseguimento nesse projeto. Mas o importante é que o ministro Brairo Maggi, atendendo uma solicitação do Partido Progressista, atendendo uma solicitação do deputado federal Esperafico, atendendo uma solicitação dos deputados federais, tanto do Paraná como de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, deu atenção ao caso que há muito tempo se arrasta no Ministério, para que a gente tivesse uma posição e uma decisão com referência a esse tema. Estivemos participando dessa importante reunião de instrução para se buscar a concretização desse tema, e o palestrante foi David Meeker. David é um estudioso, um cientista americano que trabalha no setor já há mais de 30 anos, onde ele veio no Brasil, juntamente com Peter Tabor, para poder mostrar o que acontece, falar sobre o que acontece hoje nos Estados Unidos, com referência à destinação final das carcaças dos animais mortos nas propriedades rurais. E o que nós ouvimos foi muito importante, foi muito orientativo, instruiu muito o grupo de trabalho para a decisão final. Presente nessa discussão, a doutora Valéria Martins, do Ministério da Agricultura, presença da CNA, do Dr. Bruno, importantes figuras que trabalham no setor do agronegócio brasileiro, para poder ouvir a experiência americana. E foi importante o relato do Dr. David. Nós temos hoje, nos Estados Unidos, 170 indústrias que processam animais, que processam os restos dos frigoríficos, das carnes vencidas, dos açougues,
para se processar, no processamento de tudo isso, produzir uma farinha, que é utilizada essa farinha no composto de rações, principalmente a ração PET. Foi dito que dentro das 170 unidades produtoras de farinhas que tem nos Estados Unidos e 30 unidades produtoras que tem no Canadá, as unidades produtoras nos Estados Unidos, 30 delas processam com prioridade os animais mortos nas propriedades rurais. E isso, minha gente, acontece lá nos Estados Unidos, deputado Palozzi, já há 100 anos, o processamento dos animais mortos, retirada da gordura, e esse processamento faz com que se produza uma farinha a altíssima temperatura. Todas as bactérias possíveis encontradas na carne, elas são eliminadas através das altas temperaturas no processo das farinheiras. E esse material todo é utilizado, principalmente para a ração PET, é exportado pelos Estados Unidos, e essa utilização não pode ser utilizado, por exemplo, para a suinicultura ou para a bovinocultura, mas ela pode ser utilizada para os pets, pode ser utilizada para o peixe, e é isso que acontece lá nos Estados Unidos. Foi comentado e com muita determinação, com muito conhecimento sobre todo o procedimento. Segurança alimentar absoluta, onde existem os testes necessários para poder saber sobre a patologia da morte desses animais, se não tem algum agente contaminante na morte desse animal, para não complicar a cadeia produtiva dessa farinha para alimentar os animais aí na produção de ração. Tudo isso é feito com técnica, com a participação de veterinários, com presteza absoluta. E que nós tivemos conhecimento pela demonstração do David, é de um processo que hoje se tem uma dificuldade, que é a busca desses animais nas propriedades rurais. Esses animais são condicionados nas propriedades rurais, em câmaras frias, até a busca organizada pelas indústrias farinheiras. Esses animais são coletados nas propriedades rurais com segurança sanitária absoluta, onde uma única pessoa tem acesso. Os animais não estão dentro da área de produção da suinicultura, por exemplo, eles estão numa posição fora dessa área de produção, onde esse caminhão não tem contato com o que está sendo produzido no plantel da suinicultura dentro da propriedade, da suinicultura, da bovinicultura, da avicultura, numa série de procedimentos que são feitos em uma série de animais. E a busca é feita com higienização absoluta, tanto do condutor do veículo, que é uma única pessoa, como desse veículo no momento dele passar de uma fazenda produtora a outra fazenda. Isso acontece há 100 anos lá nos Estados Unidos e tem tido um resultado satisfatório, onde o produtor rural, ele acondiciona em câmara fria, em processo industrializado para que isso aconteça, ou resfriado ou congelado, aguardando a busca dessa carcaça. Tem funcionado muito bem, tem dado um resultado fantástico na economia americana, e aqui no nosso estado do Paraná, contando que apenas o oeste e o sudoeste tem uma perca diária de 80 toneladas, nós estamos buscando, junto ao Ministério, uma decisão para que não se perca essa proteína. E que não deixe sobre a responsabilidade do produtor rural de poder dar condição do acondicionamento final, que são nas composteiras hoje, dentro da propriedade rural. Um trabalho muito difícil de fazer, muitas propriedades perdem a mão de obra até pela não condição de poder fazê-lo, e o que nós pudemos ouvir nessa reunião foi extremamente produtivo para que o Brasil possa, a partir do próximo ano, ter um sistema onde se permita que os animais mortos sejam conduzidos a uma farinheira com processo legal, com processo de transporte rigorosamente dentro dos conceitos da vigilância sanitária, e que a gente possa aproveitar essas proteínas. Os Estados Unidos, inclusive, exporta essa proteína dessa farinha para outros países, para que seja utilizado em outros procedimentos de ração nesses países. Então foi muito importante o que nós pudemos ouvir. Estou satisfeito com o resultado da reunião que nós participamos, e eu espero... Um minuto para concluir, deputado. E nós esperamos agora
que dentro desse prazo colocado pelo ministro, até dezembro, se tome uma decisão nesse grupo de trabalho para que se possa ter uma portaria a nível de Ministério da Agricultura, para que a gente tenha uma destinação final, com aproveitamento dessas carcaças dentro das propriedades rurais aqui do nosso país. É importante essa discussão para a gente agregar renda ao produtor rural e, acima de tudo, continuar com segurança alimentar absoluta, envolvendo esses animais que padecem nas propriedades rurais. Foi muito importante o que nós pudemos ouvir, fez com que a gente voltasse de lá, ciente de que a decisão vai ser correta, a decisão vai ser justa, para que a gente tenha um incremento a mais na rentabilidade do produtor e a gente não deixe sobre a responsabilidade do produtor rural essa função de acomodar essa carcaça. Muito obrigado.